Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Então juro pelos planetas absconsos, que correm e se escondem, e pela noite quando se vai, e pela manhã quando respira. Por certo, ele é o dito de um nobre mensageiro, de grande força, prestigiado junto do possuidor do trono, a quem se obedece lá, leal. E vosso companheiro não é louco. E com efeito, ele o viu no evidente horizonte. E ele não é avaro quanto ao invisível. E ele não é um dito de demônio maldito. Então, aonde ides? Ele não é senão lembrança para os mundos. Para quem dentre vós queira ser reto. Mas não o querereis, a não ser que Alá, o Senhor dos mundos, o queira. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. E ele saiu do mundo correndo atrás onde tinha dito do profeta. Saiu lá do Uzbequistão, foi para Bagdad. Onde tinha hadith, ele criou critérios. Disse: vamos primeiro escutar, já que eu disse que foi o Majid. Iam perguntar para o Majid: onde é que o Majid mora? Onde é que ele reza? Iam na mesquita. O Majid reza aqui nessa mesquita? Reza? Só uma oração que ele reza, sexta-feira. Peraí, vamos lá na família dele. E escondido lá, onde é que no bairro? Tem mesquita aí no bairro? Tem. Perguntava no bairro. Ele reza na mesquita? Olha, ele não reza nada aqui. Se tiver na casa dele, tá, ela nem reza também na mesquita. Bukhari falava o quê? Majid não reza.
Pera, mas tudo bem. Vai ver que eu não sei, alguém não sabe. Perguntava do meio Nidal. O Nidal investigava a vida religiosa e a vida pessoal do Nidal. Isso em séculos depois. Nidal. Sobre o Nidal, alguém ficou sabendo de uma pessoa chamada Nidal nessa mesquita? Sim. Ele rezava, era direito, era honesto, não falava mentira, era tudo direito. Só que ele tinha uma quinta-feira de noite, que ele ficava trancado num quarto com as pessoas lá, ficava dançando e pulando, gritando, dizendo que era religião. Ah, então o Nidal é daquela seita secreta lá. Né? Ele botava aqui. Para que ele fazia isso? Como pessoa, aquilo que ele transmitia era normal. Se eu perguntar para o Nidal, onde é que fica o metrô Brás? Ele ia dizer para mim, sempre reto. Mas ele dizia, se o Nidal falar um hadith que tem a ver com essas loucuras que ele curte, ou ele escuta de alguém que curte, eu desconsidero o dito dele. Olha a credibilidade que ele fazia. Tinha esses critérios. Como pessoa, tranquilo. Mas se o Nidal transmitia algo que tem a ver com aquelas loucuras que ele faz e não é da religião, eu não pego nada. Ele tem 20 hadiths para falar para mim. 16 não tem a ver com o assunto dele. Eu pego os 16, os 4 eu falava. Os 4 hadiths que ele contou para mim, apoia aquelas loucuras que ele faz. É fraco. Então ele está fora. Então o Bukhari começou assim. Ele confirmava. Você encontrou ele quando, Nidal? Quando você encontrou Davi? Ah, eu encontrei o Davi no Hajj. Mashallah, que bom. Em que ano que Hajj? 2014. Davi, o Nidal disse que... Ele não chegava assim, não falava o nome do Nidal, mas... Davi, qual foi o último ano que você fez o Hajj? Não, eu nunca fiz o Hajj ainda. Ué. Tem outro momento, você conhece mesmo o Nidal, Davi? Teve contato com ele? Só na mesquita. Você uma vez deu aula, ele anotou algo de você? Nunca dei aula. Ué. O Nidal é gente... o Nidal é gente fina, mashallah, mas não leva mal. Não serei seu fiador. O Bukhari fez isto. Não, o Bukhari, ele fez o seguinte, ele botava o nome do Nidal lá, toda a família dele, onde ele nasceu, quando que ele morreu, quem de verdade escutou dele e quem que ele disse que escutou, mas não escutaram. Num livro chamado At-Tarikh al-Kabir, A Grande História. Tem o nome, todo mundo que está naquele livro é alguém errado. Só mencionou as pessoas que ficaram na repescagem e não passaram. O Bukhari então juntou 700 mil hadiths. 700 mil hadiths. Tudo aquilo que o profeta falavam, tudo aquilo que relatavam que o profeta de Deus fez ou falou, ele anotava. Depois ele começou a peneirar. Primeiro junta, depois peneira. Botou regras, não tinha como quebrar. Rigorosa. Uma delas, a tua confiabilidade como pessoa e religiosamente memória. Segundo, tu tinha que ter escutado mesmo dele. Terceiro, o que você falou não pode ser contrário ao que todo mundo ensina. Ele preservou a história do Islã aí, o Bukhari. O que aconteceu com o Imam Bukhari então? Ele selecionou. Eu tenho um propósito. Dos 20 hadiths que eu escutei do Nidal, 4 não passaram no meu critério. Dos 16, eu vou procurar os mais fortes do 16, ou os 16 ditos que ele falou do profeta, que coincide com outras pessoas que estão no mesmo nível dele. Daí dos 16 sobrou 3. E ele põe os 3 ditos do Nidal no livro dele. Então Bukhari atingiu o último nível. Todo dito que você souber, Sheikh, é verdadeiro ou é falso esse dito? Está escrito Bukhari, pode botar a mão no fogo. Queima, mas é verdadeiro. Ele tinha um aluno chamado Muslim. E o Bukhari não era árabe. Não era árabe. Nunca foi árabe. Ele era persa. O pai dele é filho de um escravo persa.
persa. O vô dele fazia ídolos para os mazdeístas. Allah tirou das trevas uma pessoa que serviu o Islã. Bukhari viveu 60 anos, 62 anos. Ele morreu de desgosto, sabiam? Desgosto. Ele disse, de 70 mil hadiths, juntou 7 mil. De 700 mil, juntou 7 mil. Melhora. Isto. Ele disse, para cada hadith que eu escolhi, eu fiz uma oração pedindo a ajuda de Deus. Quantos será que ele não rezou? Por que o Bukhari morreu de desgosto? Ele tinha um sheik famosíssimo chamado Muhammad ibn Yahya al-Zuhli. Zuhli, ele tinha um gênio forte. Bukhari saiu menino, com 20 anos de idade, voltou com 60 anos, um grande sábio. Tinha uma mesquita aqui, mesquita na esquina. O sheik dele dava aula aqui, o Bukhari dava aula ali, e o professor dele outra aula. O professor dele disse, pô, eu sou o sheik de todo mundo aqui da cidade. Ninguém está ficando aqui na minha aula? Onde é que vocês estão indo? Estou indo na aula do sheik lá do Bukhari. Não, já em Samarcanda lá no Uzbequistão. Ué, cadê meus alunos? Cadê minha mesquita vazia? Por quê? O Bukhari, eu que ensinei ele a ler e escrever. Eu que ensinei ele a ler e escrever, está dando aula? E ele começou a falar mal do Bukhari. Disse, Bukhari só fez isso para aparecer. Só saiu com 10 anos de idade, voltou com 60, só para aparecer. Bukhari disse, ó Allah, se eu fiz isto, querendo somente servir a tua religião, se eu fui sincero naquilo, eu não preciso mais viver. Tire minha vida. Allahu Akbar. Ó Allah. As pessoas vão falar o contrário. Não, Deus, se eu tivesse uma verdade, tira a vida dele. Mas ele disse que, ó Senhor, se eu fiz isso com um propósito sincero, somente para servir aquilo que é o correto, é a religião, não preciso mais estar aqui. Prefiro morrer do que escutar isto. Adoeceu, ficou um mês de cama e morreu. Ele tinha um aluno chamado Muslim. O Muslim seguiu os passos do mesmo sheik. O nome dele era Muslim Ibn Hajjaj al-Naisaburi. Naisapur, lá no Afeganistão, aqueles lugares. Não eram árabes. Fez o mesmo, vou juntar outros hadiths que o Bukhari não juntou. Ou vou juntar os mesmos hadiths, mas com cadeia de transmissão diferente. Ou cadeia de transmissão diferente com outros textos. O que acontece? O Bukhari botou critérios para ele, como uma loja, uma empresa. Chegaram a se conhecer, chefe? Era aluno? Eram alunos? O Muslim botou os critérios um pouquinho mais flexível que o Bukhari. Por exemplo, para o Bukhari, para o Muslim, não tinha que alguém confirmar que você escutou do Davi. Para o Muslim, frequentava a mesma mesquita? Sim. Teve a oportunidade de se conhecerem? Sim. Ele dava aula? Sim. Você era aluno? Sim. Então, se você dissesse, eu escutei dele, para o Muslim está valendo. Para o Bukhari, não. Tinha que comprovar. Como que ele comprovava o que você escutou do Davi? Como que o Bukhari comprovava o que você escutou do Davi? Tem mais alunos do Davi? Tem. Perguntavam para eles. Se batia mais ou menos o que você tinha dito, daí sim. O Muslim bastava conhecer. Daí, tudo que você ia chamar no Bukhari e no Muslim de hadith, 100% mais 100%. Conheça o Islã. A vitória dos bizantinos. Outra novidade que o Alcorão traz sobre o futuro é encontrada nos primeiros versos da Surata Ar-Rum.
Nesses versos é declarado que o Império Bizantino iria ao encontro de uma grande derrota, mas que em breve teria vitória. Os bizantinos foram derrotados. Em terra muito próxima, porém, depois de sua derrota, vencerão. Dentro de alguns anos, porque é de Deus a decisão do passado e do futuro, e nesse dia os fiéis se regozijarão. Esses versos foram revelados por volta de 620 do Tempo Comum, quase 7 anos após a terrível derrota dos cristãos bizantinos para os persas, quando os bizantinos perderam Jerusalém. Ainda assim estava descrito nos versos que os bizantinos em breve seriam vitoriosos. Na verdade, os bizantinos tiveram tantas perdas que parecia impossível manter sua existência. Quem diria alcançar a vitória novamente? Não apenas os persas, mas também os avars, eslavos e lombardos eram grandes ameaças ao Império Bizantino. Os avars chegaram até as guerras de Constantinopla. O imperador bizantino Heráclito ordenou que a prata e o ouro de todas as igrejas fossem transformados em dinheiro para honrar com as despesas do exército. Muitos governantes se revoltaram contra o imperador Heráclito e o império estava ao ponto de ruir. A Mesopotâmia, Sicília, Síria, Palestina, Egito e Armênia, que pertenciam anteriormente aos bizantinos, foram invadidos pelos persas idólatras. Resumindo, todos esperavam que o Império Bizantino fosse destruído. Mas antes desse momento, os primeiros versos da Surata Ar-Rum foram revelados, anunciando que o Império Bizantino seria julgado em alguns anos. Por volta de 7 anos após a revelação dos primeiros versos da Surata Ar-Rum, em dezembro de 627 da Era Comum, uma batalha decisiva entre os bizantinos e o Império Persa foi travada. E dessa vez, o exército bizantino, surpreendentemente, venceu os persas. Alguns meses depois, os persas precisaram fazer um acordo com os bizantinos que os obrigaram a devolver territórios que haviam conquistado deles. No final, a vitória dos romanos proclamada por Deus no Alcorão milagrosamente se realizou. Outro milagre revelado nesses versos foi o anúncio de um fato geográfico que não poderia ser descoberto por ninguém naquele período. No terceiro verso da Surata Ar-Rum, fomos informados de que os romanos seriam derrotados nas regiões mais próximas. Essa expressão, Adna al-Ard, em árabe, é interpretada como um local próximo, em muitas traduções. Ainda assim, esse não é o significado literal da declaração original, mas sim uma interpretação figurativa dela. A palavra Adna, em árabe, é derivada da palavra Deni, que significa o baixo, e Al significa mundo. Portanto, a expressão Adna al-Ard significa o lugar mais baixo da terra. O que é mais interessante é que os estágios cruciais da guerra lutada entre o Império Bizantino e os persas, quando os bizantinos foram derrotados e perderam Jerusalém, aconteceram de fato no local mais baixo da terra. Essa região é especificada como a Bacia do Mar Morto, que fica localizada no ponto de interseção das terras pertencentes à Síria, Palestina e Jordânia. O Mar Morto está a 395 metros abaixo do nível do mar. É a região mais baixa da terra. Isso significa que os bizantinos foram derrotados no ponto mais baixo do mundo, assim como foi declarado no verso. O ponto mais interessante está no fato de que a altitude do Mar Morto poderia ser medida apenas por técnicas modernas de medição. Antes disso, era impossível que alguém soubesse que aquela era a região mais baixa da superfície da Terra. Ainda assim, essa região é conhecida por ser o ponto mais baixo da Terra no Alcorão. Portanto, isso nos dá outra evidência de que o Alcorão é uma revelação divina. Conheça o Islã. E
E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja convosco. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunham que não há outra divindade além do Allah, testemunham que Muhammad é seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude para aprender cada vez mais sobre a nossa religião. Vamos começar com a súplica, que a semana passada a gente combinou que a gente vai memorizar essa súplica, que é bom fazer antes de qualquer aula ou qualquer prova. Você pode ensinar também para seus filhos para fazer essa súplica antes de qualquer prova, qualquer aula, no início do dia. Aí é bom a gente fazer essa súplica. Já sabem qual? Mus'hab, só Mus'hab. Então, vamos todos juntos. Allahumma علمنا ما ينفعنا ما شاء الله. Vem cá, Luqman, vem. ما شاء الله, viu? Vem cá. Fala de novo. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Onde você aprendeu isso? Na escola de árabe. Na escola, viu? Takbir! É isso a importância de colocar os filhos aqui na escola, para aprender essas lindas coisas, essas súplicas maravilhosas. MashaAllah, Luqman, parabéns. Então, vamos repetir. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Oh Allah, ensina para nós o que é benéfico e que seja benéfico para nós. E acrescenta o nosso conhecimento. É isso mesmo, acrescenta o nosso conhecimento. Que nunca faz mal acrescentar o conhecimento. Ao contrário, cada vez que você aprende uma coisa, você está com uma luz que ilumina sua vida. A vida sem conhecimento, uma vida como se fosse uma pessoa anda dentro de um lugar muito escuro. Com conhecimento ele vai enxergar, vai ver as coisas melhor. Nós vamos falar hoje sobre uma fábrica. Vocês conhecem as fábricas? Uma fábrica que é o mais importante do mundo. Quem sabe sobre qual fábrica que a gente vai falar? Quem sabe essa fábrica? Será que é aquela que fabrica celulares? Ou fabrica aviões? Ou fabrica... Qual fábrica mais importante? Que fabrica seres humanos. É isso mesmo. A fábrica mais importante que existe na Terra é a família, onde o ser humano vai crescer e vai receber o conhecimento, vai receber educação, vai receber todas as coisas que ele precisa durante a vida. Por isso é considerada como a fábrica mais importante. Os sábios dizem, irmãos, que a civilização, al-hadara,
qualquer civilização, a gente sabe, quando a gente lê na história, a gente lê sobre muitas civilizações. Essas civilizações têm 3 fatores que são pilares para construir qualquer civilização. Não existe civilização sem esses 3 fatores. Primeiro fator, primeiro pilar é o ser humano. Sem ser humano, nenhuma civilização pode ser construída. Vocês concordam? O ser humano, ele quem nunca a gente viu, por exemplo, um grupo dos animais, eles pensaram de fazer uma coisa nova na vida. Eles seguem aquele caminho que Allah colocou para eles. A única criatura que tem essa capacidade de pensar, criar coisas novas, melhorar, é o ser humano. Aí, a civilização tem que ter um ser humano. A segunda coisa, que também um segundo pilar, o tempo, vida. Ser humano sem tempo, sem vida, pode fazer nada, né? Então, não tem como fazer nada sem tempo, sem vida. Então, o ser humano, com tempo, com o que? Agora, o universo, todo o universo. O ser humano, durante a vida, mexendo com esse universo, fazendo de qualquer área, vai ser construída uma civilização. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.